Bem, pessoal, então, conforme combinado, vamos tratar da legitimação passiva nas ações de dissolução parcial de sociedade. O tema encontra-se regulamentado no artigo 601 do CPC. De acordo com o 601, os sócios e a sociedade serão citados para, no prazo de 15 dias, concordar com o pedido ou apresentar contestação. Aqui, temos um litisconsórcio passivo necessário e unitário. Deverão ser chamados para o processo todos aqueles que experimentarão os efeitos jurídicos produzidos pela sentença proferida ao seu final. A sentença que declara parcialmente dissolvida uma sociedade e determina a apuração dos haveres em favor do sócio que está sendo excluído, evidentemente vai produzir efeitos na seara jurídica não apenas do sócio que está saindo, como também dos sócios que estão permanecendo e da própria pessoa jurídica, que de repente, ao invés de 3 sócios, vai passar a ter 2. Se todos os sócios são atingidos pela sentença, naturalmente todos e a própria sociedade, como pessoa jurídica, deverão integrar o polo passivo da ação. E o resultado vai ter que ser uniforme em relação a todos os litisconsortes. Não é possível se dissolver a sociedade em relação a um determinado sócio remanescente e não se dissolver em relação ao outro remanescente, no nosso exemplo de 3 sócios. Não é possível que a sociedade não tenha que arcar com os haveres do sócio que está sendo excluído e as pessoas físicas que compõem a sociedade não experimentem algum efeito na sua esfera patrimonial. Portanto, em princípio, todos deverão figurar no polo passivo. O parágrafo único do 601, entretanto, assinala que a sociedade não precisa ser citada se todos os sócios o forem, devendo a sociedade, contudo, mesmo que não citada, ficar sujeita aos efeitos da coisa julgada. Esse parágrafo único me parece merecedor de críticas, porque vejam, além de ele ser contraditório com o caput, que diz que deverão ser citados os sócios e a sociedade, ou seja, as pessoas físicas e a pessoa jurídica, do ponto de vista prático, é muito mais fácil nós encontrarmos dificuldades para a citação das pessoas físicas, dos sócios, que eventualmente poderão dificultar o seu encontro pelo oficial de justiça, poderão se ocultar do oficial de justiça, do que a pessoa jurídica. A pessoa jurídica tem uma sede onde funciona, onde oferece os seus produtos, os seus serviços. E nessa sede trabalham pessoas que terão o poder de receber citação em nome da empresa. Então, me parece que o objetivo aqui do legislador foi evitar alguma nulidade processual por força de um esquecimento em relação à citação da pessoa jurídica pelo autor da demanda. Só isso justifica. E aqui se cria também uma espécie de excrescência, né? De situação anômala no ordenamento. Vocês sabem que no direito societário um dos princípios máximos é o da autonomia, né? Entre a pessoa jurídica e a dos sócios que a integram. O patrimônio, os interesses não se confundem. E aqui se estabelece uma situação em que, se as pessoas físicas forem citadas e puderem participar do processo, a pessoa jurídica, que é completamente distinta, vai sofrer os efeitos da coisa julgada. Então você, de alguma maneira, também atenta contra esse princípio da autonomia patrimonial, né? Mas, enfim, o CPC quis dessa forma e a regra está ali e, portanto, poderá ser invocada para se evitar uma eventual declaração de nulidade do processo por
força do esquecimento da citação da pessoa jurídica quando os sócios que a integram tiverem todos sido citados e estiverem participando do processo. Bem, a petição inicial. A petição inicial ela deverá observar os requisitos gerais dos artigos 319 e 320 e deve, evidentemente, delimitar o pedido de acordo com as hipóteses previstas no artigo 599 e 600 do CPC. Ou seja, deverá ser identificado no corpo da inicial se a pretensão é apenas de apuração de haveres ou se o objetivo é obter o reconhecimento da dissolução parcial da sociedade com a apuração dos haveres. Obrigatoriamente deverá ser anexada à exordial o contrato social consolidado ou estatuto social consolidado da sociedade. Isso segundo o parágrafo 1º do artigo 599 do CPC. O valor da causa corresponderá ao valor da cota dos sócios ou sócio ou acionistas ou acionista excluídos, falecidos ou retirantes, conforme determina o inciso 2 do artigo 292 do CPC. Vocês sabem que em matéria de valor de causa existe uma regra geral, que o valor da causa deverá corresponder ao proveito econômico perseguido pelo autor da ação. Qual é o proveito econômico perseguido pelo autor da ação nos casos de dissolução parcial de sociedade? O valor dos haveres que esse sócio excluído, falecido ou que pretende se retirar tem a receber. Então, será esse valor estimado por aquele que está saindo da sociedade é que vai servir como parâmetro para o valor da causa, ok? Competência territorial. Obrigatoriamente, a ação deverá ser ajuizada no foro da sede da sociedade, onde a empresa estiver situada. Então, se a sociedade empresária estiver situada em Santos, a ação obrigatoriamente terá de ser distribuída na comarca de Santos, nos termos dos artigos 46 e 53, inciso 3A e B do CPC. Citação e resposta dos réus. Bem, os réus vão ser citados, os réus, leia-se, sociedade e sócios, serão citados para oferecerem resposta em 15 dias. Poderão os réus aqui adotar duas condutas. Poderão concordar expressamente com a pretensão do autor e, com isso, obter o reconhecimento de não arcarem com as verbas sucumbenciais, ou poderão resistir, de fato, à pretensão. O tema é tratado pelo artigo 603 do CPC. Segundo o caput do 603 do CPC, havendo manifestação expressa e unânime pela concordância da dissolução, o juiz a decretará passando-se imediatamente à fase de liquidação. Então, uma das posturas que os réus poderão adotar é a de concordar com a dissolução parcial da sociedade pretendida pela parte autora. Se houver concordância expressa e unânime, o juiz homologará a dissolução parcial da sociedade de acordo com a manifestação expressa de vontade de todos os envolvidos e passará
de imediato a liquidação dos haveres que o autor da ação, porventura, tenha direito de receber. Ok? Então, economiza-se, abrevia-se uma grande parte do procedimento quando citados os réus vêm ao processo e de maneira expressa e unânime concordam com o pedido de dissolução parcial da sociedade. O juiz apenas irá homologá-lo e passará de imediato à fase de liquidação para apuração dos haveres que o autor tenha direito a receber. Agora, observem, concordância expressa e unânime. Não se admite aqui, para a abreviação do procedimento, que se leve em consideração a concordância tácita gerada por uma eventual revelia de um dos réus. Todos precisam, de maneira expressa, concordar com a dissolução parcial da sociedade. Aí sim o juiz já partirá para a homologação e início da fase de liquidação. A vantagem, como dito há pouco, dessa postura, diz respeito à questão da verba sucumbencial. Segundo o parágrafo 1º, na hipótese do caput do 603, não haverá condenação em honorários advocatícios de nenhuma das partes, e as custas serão rateadas segundo a participação das partes no capital social. Ou seja, os réus da ação, mesmo admitindo a dissolução parcial da sociedade, não terão que arcar com os honorários advocatícios do autor da demanda. As custas vão ser rateadas entre todos os sócios, entre aquele que deseja sair e os que desejam permanecer e a própria empresa, na proporção da participação de cada um no capital social. Ok? Outra postura é a de contestação. Os sócios e a própria empresa poderão alegar motivos que impeçam, eventualmente, a retirada ou a exclusão do sócio que deseja sair da sociedade. Poderão também invocar a ausência de haveres para o sócio retirante, ou que está sendo excluído. Nesse caso, segundo o parágrafo 2º do artigo 603, se houver contestação, observar-se-á o procedimento comum, mas a liquidação da sentença seguirá o disposto neste capítulo. Então, nós veremos daqui a pouco que o procedimento especial da ação de dissolução parcial de sociedade tem uma fase de liquidação muito própria, com determinações muito específicas do legislador. E aqui o legislador faz questão de dizer, olha, se tiver contestação, o juiz vai mandar processar pelo rito comum, réplica, eventualmente saneamento do processo, julgamento conforme Estado, fase instrutória, sentença, enfim. Mas na hora de liquidar os haveres, tem que se obrigatoriamente apurar, tem que se obrigatoriamente aplicar o disposto na parte especial. E não vai se liquidar a sentença aplicando-se às disposições de liquidação de sentença do rito comum das ações do CPC. Ok? Bem, então, seguindo com a questão da sentença. Antes da sentença, ainda na questão da resposta dos réus. O artigo 602 diz que a sociedade, a pessoa jurídica,
poderá formular pedido de indenização compensável com o valor dos haveres a apurar. Imagine a seguinte situação. O sujeito, um dos sócios, alegando quebra da affectio societatis, quebra da confiança em relação aos demais, ingressa com um pedido para se retirar da sociedade e receber aquilo que ele tem direito. Entretanto, os demais sócios apresentam uma versão, os demais sócios e a própria sociedade apresentam uma versão diferente na contestação. Eles alegam o seguinte: olha, não é que houve quebra da affectio societatis, que a relação pessoal aqui se deteriorou, isso repercute na própria definição dos rumos da empresa. Esse cidadão que quer sair, ele praticou atos de gestão ilegal da empresa, ele gerou prejuízos para a empresa. Então ele não pode agora querer sair da empresa e receber sem que indenize todos os prejuízos que causou com a sua gestão aí temerária, ilegal, enfim. Permite-se no artigo 602 que a empresa, que a pessoa jurídica, não os sócios, formule um pedido de indenização contra aquele que moveu a ação e deseja se retirar da empresa, para que essa indenização seja compensada com eventuais haveres que esse cidadão tenha a receber. A discussão na doutrina recai sobre a maneira como esse pedido de indenização deve ser deduzido. Há quem sustente que esse pedido de indenização pode ser deduzido na própria contestação como pedido contraposto. Então, aqui nós teríamos uma exceção àquela regra geral do processo civil que diz que se algum réu tiver um contra-ataque contra o autor, deverá se valer da reconvenção para deduzir essa pretensão. Ele poderia fazer isso, nesse caso, no próprio bojo da contestação. Outra corrente, entretanto, defende que esse pedido de indenização tenha que ser feito via reconvenção. E essa corrente se baseia no fato de que o artigo 602 não fala em pedido contraposto. O artigo 602 apenas diz que a sociedade poderá formular pedido de indenização compensável com o valor dos haveres a apurar. Mas não diz que esse pedido possa ser feito na própria contestação. Então nós temos aqui uma bola dividida no campo doutrinário. Uma corrente entende que esse pedido pode ser feito na própria contestação, uma espécie de pedido contraposto, e outros que entendem que esse pedido só pode ser feito através de uma reconvenção apresentada pela empresa contra o autor da ação. O Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, na sua Câmara Extraordinária de Direito Empresarial, vem entendendo que é caso de reconvenção, que é necessário que a sociedade apresente expressamente reconvenção na sua peça de resistência para que possa deduzir esse pedido indenizatório contra o sócio autor da ação. Do ponto de vista prático, atualmente não se exige mais, como ocorria no sistema do CPC de 73, que a reconvenção seja apresentada em peça apartada da contestação. Hoje, contestação e reconvenção são apresentadas na mesma peça.
Acontece que, do ponto de vista prático, se você exigir reconvenção, isso implicará em distribuição por dependência à ação, em pagamento de custas pela ré reconvinte e em sucumbência, caso a ré reconvinte venha a ser derrotada na reconvenção. Ao passo que, se você admitir o simples pedido contraposto, não há necessidade de distribuição e registro, não há necessidade de recolhimento de custas e não haverá sucumbência extra caso esse pedido seja rejeitado. Então, assim, se do ponto de vista formal a exigência de reconvenção não altere muita coisa, porque hoje a reconvenção é apresentada na mesma peça que a contestação, do ponto de vista prático, exigir-se reconvenção da empresa implica a assunção de um ônus e de um risco, o risco da derrota com o pagamento de sucumbência, ok? A jurisprudência é muito dividida, o tema ainda é novo, o CPC tem aí cerca de 5 anos aí de vigência, portanto, não há uma resposta definitiva quanto a esse tópico, vocês têm que saber que existem duas correntes. Bem, então vamos à fase da sentença. Na sentença, o juiz declarará a dissolução parcial da sociedade e determinará e condenará os réus a apurarem os haveres e efetuarem o pagamento dos haveres ao autor da ação. Então, ela tem uma natureza mista. A sentença será em parte declaratória. Declaratória não, constitutiva negativa, né? Porque esse reconhecimento da dissolução parcial da sociedade vai implicar num novo status jurídico para os envolvidos, né? O autor vai se tornar ex-sócio e os sócios e a sociedade vão ter seu status jurídico alterado, porque a sociedade que tinha 3 sócios, por exemplo, vai passar a ter 2, né? Com uma nova distribuição aí do capital social. Então, ela tem dupla natureza a sentença, constitutiva negativa, porque ela constitui uma nova situação para ambas as partes, e uma natureza também condenatória, porque vai condenar a apuração dos haveres. Ok? Bem, na sentença, segundo o artigo 604, o juiz obrigatoriamente fixará a data da resolução da sociedade, irá definir o critério de apuração dos haveres à vista do disposto no contrato social e nomeará um perito. É essencial que o juiz fixe a data da resolução da sociedade, porque essa data vai ser utilizada para que se faça a apuração dos haveres. É a partir daquele momento, daquele dia, que vai se tirar uma foto do patrimônio da empresa, dos haveres, para se descobrir o quanto o autor da ação está se retirando, tem direito de receber. Vejam, por que é importante a fixação da data? Porque a situação patrimonial de uma sociedade empresária, ela vai se modificando ao longo do tempo. Recursos vão entrando, negócios vão surgindo, negócios vão sendo perdidos. E para se fazer justiça àquele que está saindo da sociedade, é preciso que a apuração dos seus haveres tenha como base a data da exclusão. Por isso que o juiz tem que fixar
obrigatoriamente na sentença a data em que houve a exclusão. Ok? Na sentença também deverá ser definido o critério de apuração dos haveres do sócio que está saindo, que está deixando a sociedade. Normalmente, o contrato social prevê quais são os critérios que serão utilizados na apuração desses haveres. E também, obrigatoriamente, vai ter que nomear o perito. O perito vai fazer uma ampla investigação patrimonial, seguindo as disposições do contrato social, para se chegar à conclusão dos haveres, de quanto, né, aquele que está se retirando tem direito de receber. Essa é a parte mais complexa do procedimento, né? Essa parte da perícia para a liquidação dos haveres. O 605, ele fala quais são os critérios para determinação da data da resolução da sociedade. Então, por exemplo, no caso de falecimento do sócio, a data da resolução da sociedade será considerada a do óbito. Nos demais incisos, que eu não vou comentar um a um aqui, porque senão ficaria muito extenso, o legislador especifica em cada caso qual é a data que tem que ser fixada pelo juiz. Lembrando que a data de resolução é importante para se fazer a liquidação dos haveres. Quanto à liquidação dos haveres ainda, o 606 diz que, em casos de omissão do contrato social, quando o contrato social não estabelecer parâmetros para a apuração dos haveres do sócio que está saindo, o juiz definirá como critério de apuração de haveres o valor patrimonial apurado em balanço de determinação, tomando-se por referência a data da resolução e avaliando-se bens e direitos do ativo, tangíveis e intangíveis, a preço de saída, além do passivo, também a ser apurado de igual forma. Então aqui o legislador diz o seguinte, em resumo: olha, não tem um critério definido para apuração dos haveres no contrato social, então você vai pegar a data da resolução da sociedade, que vai ser fixada em conformidade com o artigo 605, e vai fazer um balanço de determinação. Né? Determinação o quê? Patrimonial. O perito vai arrolar todos os bens, todos os direitos tangíveis e intangíveis, ou seja, materiais e imateriais, por exemplo, uma marca que seja de propriedade da sociedade, tudo que for tiver valor econômico, estiver ligado à sociedade, o valor do fundo de comércio, entrará nesse balanço de determinação. E também as dívidas. E aí, o perito vai apurar o valor da empresa naquele determinado momento, daquela data de resolução, e desse valor ele vai retirar a parte que cabe ao sócio que se retirou. Vejam, é uma operação um tanto complexa aí que tem que ser feita. Né? Apenas pessoas com entendimento, né, e conhecimento a respeito de contabilidade, de avaliação de sociedades, inclusive o parágrafo único diz que em todos os casos em que seja necessária a realização de perícia, a nomeação do perito recairá preferencialmente sobre especialista em avaliação de sociedades. Né? Então tem que ser alguém muito especializado, alguém muito conhecedor do direito societário e das questões envolvendo a avaliação patrimonial para fazer essa perícia que é extremamente complexa e que normalmente dá margem a muitas discussões. Tá? Então, é assim que se dá a liquidação e apuração dos haveres. Ao final da apuração dos haveres, o juiz vai homologar ou não aquilo que o perito produzir e vai fixar o quanto é destinado ao cidadão que está se retirando da sociedade. Bem, pessoal, esse é um
breve resumo, né, do procedimento de dissolução parcial de sociedade. É um procedimento muito complexo, que mexe muito com as regras do direito material, do direito empresarial, e que, portanto, devem ser estudadas. Esse procedimento deve ser estudado à luz das regras materiais do direito societário, que nós não temos espaço para ficar comentando aqui. Aliás, espaço e nem, no meu caso, especialização para tratar desse tema. Eu já estudei o tema, eu eventualmente já resolvi um outro caso baseado nas regras do direito societário, mas eu não sou especialista na matéria. Minha praia é o processo civil. Então, eu peço a vocês desculpas por talvez não ter abordado com a profundidade que o assunto merece, mas nós não temos nem tempo no nosso currículo aqui, nossa grade curricular, e nem eu sou um especialista no assunto. Mas me coloco à disposição para responder quaisquer perguntas relacionadas aí ao tema, ok? Um grande abraço a vocês.